A paz do Senhor Jesus, meu querido. Você já teve alguma decepção com membros de igreja? Já teve decepção com comunidades? Eu vou contar para você um testemunho bem interessante que aconteceu comigo. E o testemunho quer dizer sobre você tem alguém da sua família, marido, esposa, filho, algum irmão, que você é louco que essa pessoa tenha uma presença no Senhor, que busque a Deus e que muitas vezes se esfriou por causa de pessoas. Eu sou Carlos Antônio Silva, sou fundador da Carlinhos Imobiliária e vim aqui falar um pouquinho dos meus testemunhos, coisas que Deus já fez na minha vida, que eu tenho certeza que compartilhando com você pode te edificar e pode ser usado para o seu bem e para que você também possa usar isso para poder fazer o mesmo que eu fiz e que tem me abençoado muito. No caso meu, eu vou contar sobre a minha esposa. Ela teve um momento na vida dela em que ela estava muito fria, mas fria mesmo. Mas antes dela ficar fria, a gente era pessoas de igreja, a gente tinha uma equipe de teatro que nós ia para os eventos, fazia teatro com as crianças. A gente arrumava as crianças. Nós começamos com 5 e de repente nós já tinha 25 crianças no nosso teatro. E era gostoso porque a gente fazia as peças, as igrejas convidavam a gente para ir apresentar. A gente gostava muito e as crianças também eram edificadas e fazia parte do grupo da igreja e ali estava ouvindo a palavra e também pregando a palavra através de uma peça. E aí nós ficamos ali alguns anos fazendo esse trabalho e ela foi e aconteceu que nós tivemos algumas confusões lá na igreja mesmo com o pessoal, pastores e membros da igreja. E acabou que eu não quero contar o que aconteceu, mas foi coisas que decepcionou muita gente. E a gente acabou saindo. Saímos, fomos procurar outra igreja e depois nós foi para outra, foi para outra. Teve uma até que a gente gostava muito, mas o pastor ele gostava de pedir tanto dinheiro, mas tanto dinheiro que nós falava assim, gente, peraí, a gente gosta de abençoar, mas ele ficava mandando lista de transmissão. Eu até falo com você o seguinte, se o pastor ficar mandando lista de transmissão para você, falando que tem que pagar luz todo mês, luz, água, e manda lista de transmissão, quer dizer, tá mandando para todo mundo, olha, sai fora dessa igreja, que isso aí não é de Deus, não. Eu te falo para você com o maior carinho, porque se sente pressionado, não é legal. Aí a gente saiu e depois a gente ficou um bom tempo afastado. E a minha esposa esfriou muito, mas esfriou assim de um ponto incrível. Depois aconteceu muitas coisas emocionais com a gente, principalmente na empresa. E a gente percebeu que empresa, igreja, onde tem pessoas, onde tem comunidade, geralmente tem confusões, tem pensamentos diferentes, tem vaidade, tem um querendo ser melhor do que o outro, um quer fazer uma coisa, o outro não quer, o que está fazendo, muitas vezes o que não está fazendo fica cobrando dele ou achando ruim porque está fazendo. E tem inveja, tem tanta coisa assim no meio de pessoas, né? Então, como diz, é o joio no meio do trigo. E isso me ensinou muito nesses tempos. Deus tem me trabalhado muito dentro do meu coração. Ele me ensinou muito a analisar as pessoas e me ensinou também a relevar e a ter moderação e ficar tranquilo, porque são pessoas mesmo. São pessoas que têm um jeito diferente. E o que acontece? Só que o meu desejo grande quando eu busco a Deus, sabe, era que a minha esposa largasse largasse assim, de ficar no telefone e viesse comigo para esse quarto. Esse aqui é um quarto que a gente usa para oração, e que ela viesse, orasse, buscasse tudo. Só que aí é o detalhe. Eu brigava com ela, falava, não, você tem que buscar a Deus, e não sei o que lá, como se fosse uma imposição. E eu ficava com aquele negócio e depois o resto começou a dar confusão, começou a dar briga, porque a pessoa quando não está no tempo dela também, a gente tem que respeitar.
E até que um dia eu fui na igreja do pastor Erlândio, um grande amigo meu, é um pastor bacana, tá? Fica ali em Contagem, uma igreja bem legal. E o pastor Erlândio, ele orou por mim e falou comigo assim, que a minha esposa estava com uma situação fria, como se eu estivesse dentro de uma geladeira e o corpo para fora, como se estivesse mais quente ali. Ela estava meio a meio, ali muito fria e gelada. Só que o pastor falou comigo uma coisa que me deu um insight muito grande, me deu uma luz muito grande, na verdade. Ele falou que quem vai trazer ela para o caminho é Deus, não é eu. E ali eu falei, uau, que interessante. Só que eu também não entendia. Eu vinha pro quarto, orava. Deus, traz ela, põe ela para orar comigo aqui e tal, aquela coisa toda. E nada. Aí por resto eu descansei no Senhor. E comecei a fazer uns jejum. Comecei a fazer jejum para mim e fui mostrando o exemplo meu. E o meu exemplo acabou que foi incrível. Porque eu fazia jejum de 24 horas, né? E ela ficava assim, mas como que você faz isso? E eu fazia tipo 30 dias. Aí eu falava assim, mas não sente fome, a gente não sente fome. Cientificamente, eu estudei muito sobre isso. Ela, você não sente fome? Eu falei, não sinto não. Aí eu fiz 3 meses, deu um resultado muito grande em mim, tanto no corpo, que você emagrece, e quanto na minha mente. Eu fiquei mais calmo, mais tranquilo. E depois eu quero até fazer esse jejum que eu vou te contar um testemunho muito grande sobre isso que aconteceu para mim, inclusive é financeiro, tá? Com esse jejum que eu fiz. E aí ela começou a olhar e fazer. Ela começou a fazer. Aí ela começou a fazer. Nós fizemos quase um ano todo. Aí chegou no final do ano, a gente se estrambelhou, comeu bastante e ficamos depois um ano sem fazer. E aí eu comecei de novo. Depois eu comecei com técnicas de inspiração, buscando Deus em oração. E aí eu modifiquei mais ainda o meu jeito de falar, meu jeito de agir. E aí o que que ela fez? Ela conversou comigo e falou assim, olha, você persuade a gente, persuade. Você é um exemplo e você faz a gente ter vontade de fazer essas coisas. E aí na hora que eu falei com ela falei com ela, poxa, é? Ela você faz o jejum, você ora. E eu estava totalmente sem vontade de orar, só que eu vendo você orar, eu comecei a ficar constrangida e comecei a me dar vontade. E aí começou a dar um desejo no coração dela. E aí foi onde que eu comecei a entender o que Deus estava falando. Às vezes ele falou que eu vou resgatar ela e vou trazer ela para a minha presença, mas eu tenho que fazer a minha parte, que é realmente descansar em Deus. É deixar Ele realmente trabalhar e fazer a minha parte, que é ficar tranquilo, calmo e buscar Ele de todo o meu coração. Acabou que Deus usou a minha própria vida para mostrar para ela, para minha família, que tem mudanças. As mudanças acontecem de dentro para fora. E aí as pessoas vão te ver e vão se espelhar e querer ser um discípulo seu, que aí na hora que você começa a formar discípulo. E isso me lembra, porque eu lembro que eu ficava brigando com as pessoas que andavam com... Eu já fui um santarrão, vocês não fazem ideia daquelas pessoas que criticavam os outros. E essas pessoas andavam com santo, eu falava, você não pode fazer isso, não sei o que lá. E quando você faz esse tipo de acusação, você não está trazendo a pessoa para Cristo. E aí eu percebi que é mais fácil eu trazer uma pessoa para Cristo como o meu exemplo, tipo, eu mostrando para ela que tem o Espírito Santo na minha vida, que Ele que age, aquela pessoa olha para você e fala, eu quero ser desse jeito. Aí você está trazendo alguém para a presença de Deus, porque não adianta eu tentar impor algo para uma pessoa que está com o cérebro totalmente fechado, a mente fechada e totalmente cauterizada.
com a defesa ligada. Esse é meu testemunho, graças a Deus, a minha família está aí de pé. Eu e minha casa serviremos ao Senhor, essa palavra que eu tenho para você. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Essa é a palavra que eu tenho para você. Eu quero orar por você. Deus, que o Senhor abençoe todas as famílias e que o Senhor dê força para essa pessoa que ora pelo marido, pela irmã, pelo irmão, que ora pela esposa, que ora pelos filhos, para eles virem para a tua presença, que o Senhor abençoe, que essa oração seja uma oração de descanso, uma oração verdadeiramente com resultado, cheia de fé, e que as pessoas que ela quer que venha para a tua presença vai ter um desejo grande, infinitamente maior do que ficar fora da presença do Senhor. Obrigado, Pai. Assim eu desejo em nome de Jesus Cristo. Gente, curta, compartilha esse vídeo, manda pra gente que você ama e até o próximo.